Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucas. Como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia e contigo? Tudo certinho também. Maravilha. Bom dia, Gabriel. Esperar aqui o pessoal chegar. Aí, aí a gente já começa. Tá dando para ver a tela aí? Tá dando sim, professor. Dá pra ver. É o PowerPoint, né? Isso, exato. Ah, então dá sim. Ah, beleza. Então, esperar mais um minutinho e aí a gente já toca o barco.
Então, esse mate aqui. A gente já está com 21 aí, mais um pouquinho aí a gente já inicia. Então, beleza. Vamos lá. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo certo com Bom você? dia, professor. Tudo jóia, tudo jóia. Pessoal, então hoje a gente vai bater um papo ali, né? Começando a segunda parte do curso, né? Sobre análise de investimentos, que é uma parte ali super relevante para a área de economia, de finanças, né? Que é justamente critérios ali que se tem para escolher projetos de investimento, muitas vezes maquinários, né? Então essa análise muitas vezes é feita de tal maneira, né, para deixar ali, né, o processo de seleção ali bem objetivo, né? E aí muitas vezes, né, esses projetos têm o intuito ou de aumentar a planta, né, ou de trazer uma nova máquina, né, em geral ali se relaciona ali muito com o ativo ali da empresa, né? E esses equipamentos em geral, né, ele serve para aumentar a escala, né, ali do determinado processo produtivo, né? Então você tem às vezes uma estratégia da empresa e ela precisa ali seguir naquele caminho e por conta disso, né, ela vai tomando medidas ali para melhorar a escalabilidade, para melhorar a produtividade, né, e vai ganhando ali, né, o escopo necessário para atingir determinada meta, né? Mas é importante também dizer que essas metas muitas vezes necessitam de financiamento, né? Então, muitas vezes elas recorrem a financiamento do BNDES ou de outra instituição ali bancária, né? Para ter ali, né, na realidade, né, um respiro inicial, porque muitas vezes ela não tem dinheiro em caixa, então ela precisa muitas vezes ali dessa ajuda bancária para dar o start, né, para iniciar ali o processo de investimento, né? Então isso é uma parte importante ali, né, porque esse aporte financeiro é o que vai muitas vezes determinar aquele investimento necessário ali para atingir ali determinado ponto, patamar ali de escala ali da empresa. E essas decisões ali, muitas vezes, elas vêm em torno, né, de várias alternativas, né? Então, o CEO muitas vezes se depara com 2, 3, às vezes até 10 alternativas, né, interessantes. Então, para isso ele precisa ter um balizador, né? Então, é importante que esse balizador seja algum critério objetivo, né? E depois que ele venha decidir, né, através ali de um critério de julgamento, né? Então, as alternativas econômicas, elas detêm esse poder, né? Então, principalmente quando a gente trabalha ali, né, o dinheiro, né? Então, o dinheiro é uma coisa mais tangível, bate no bolso, né? Então, é por isso que essas decisões precisam ser claras e transparentes, né? Então,
muitas coisas devem se considerar, porque esses investimentos eles são de longuíssimo prazo, né? Então, quando a gente fala em longo prazo, né, a gente tem que levar em consideração toda a conjuntura econômica que está por trás, né? Então, quando se tem uma concessão de rodovias, a gente está falando em contratos de 25 anos, né? Então, é muito difícil que o cenário econômico não venha a se modificar ali nesse período, né? Então, por conta disso, né, levado ali determinados fatores como risco do país, inflação, PIB, né, taxa de juros ali para incrementar, né, toda essa análise, né, e deixar isso daí de alguma maneira, né, o mais claro possível, né? Claro, fala assim, pô, como é que eu vou fazer uma estimativa de 25 anos para a inflação? Cara, aí vai também um pouco de bom senso ali do analista, né? Então, é claro que a gente leva em consideração os primeiros anos de previsão ali do Banco Central, depois a gente tenta fazer um modelo mais quantitativo, né, que dê ali essa noção ali de cenário. Porém, uma das coisas que são utilizadas ali muito são as análises ali de sensibilidade, ou seja, você cria um cenário base, um cenário neutro, e depois você vai ter um cenário otimista e um cenário pessimista. Com isso, você tenta abarcar ali, né, os dois pontos, né, de máximo e mínimo, né, onde esse projeto, né, pode se viabilizar ou não, tá? Então, um ponto importante aqui, né, para essa mensuração são justamente os benefícios que eles vão trazer ali para a empresa, né? Então, você está, muitas vezes, né, você está de olho ali numa economia de custos ou de uma receita ali um pouco mais elevada, e com isso você tem que fazer todo esse planejamento de acordo, né? Quando a gente trabalha ali na parte de custos, né, um objetivo principal ali é você tentar reduzir esse custo, né? Você ter ali uma forma ali de ver qual é o projeto que tem menor custo. Ao contrário, a receita, você está tentando maximizar ali a receita, de tal forma que você consiga ali também ali ter um lucro máximo, né? Assim, no final das contas, né? Então a empresa, né? O objetivo maior ali da empresa é ter esse processo ali de maximização ali de custo. E de novo, né? Para isso tem que levar ali em consideração todos os indicadores macroeconômicos, né? E também os indicadores ali da própria empresa, né? E de novo, muito importante ali o horizonte temporal, né? Então a receita muitas vezes ela também ajuda no sentido de delimitar ali, por exemplo, vida útil de determinados equipamentos ou de determinados setores. Então a gente sabe que setores de infraestrutura em geral possuem, né, um horizonte temporal ali muito elevado, de entre 20 a 30 anos, né? Outras indústrias ali não tanto. Então quando a gente fala em indústria de TI, esses valores ali já não chegam a 30 anos, já são menores, né? Então vão chegar ali a 5, 10 anos, né? Dependendo ali do tipo de projeto, né? Então, se você tem um setor ali altamente, digamos assim, né? Flexível, que possui ali inovações ali, as inovações acontecem muito de forma rápida, né? Então isso também precisa ser levado em conta, né? Porque senão você tem um processo de obsolescência ali do próprio material, né? Ou do próprio equipamento ali que está sendo utilizado. Então, para isso é necessário definir ali justamente o quê? O nosso fluxo de caixa, né? O que está acontecendo ali com todos os recursos ali que entram e saem ali da empresa, né? Então, isso é o que vai garantir ali, né, essa relação de lucratividade que a empresa almeja, né? Então você tem ali recursos entrando, que seriam as receitas, e recursos saindo, que seriam os custos e despesas ali desses determinados investimentos, né? E por conta disso, né, esses projetos muitas vezes são revertidos ali de alguma maneira, né, em projetos ali
de infraestrutura, né? Então, o que seria infraestrutura? Então, seria projetos de novo, né, de aumento de planta, muitas vezes ponte, rodovias, né? Então, usinas, isso tanto do ponto de vista tradicional, né, de usinas hidrelétricas, agora podem ser usinas ali relativas à mineração, né? Você tem hoje plantas de energia ali renovável, né? Então eólica, fotovoltaica, ali também englobam, né, essa situação, né? E muitas vezes o poder concedente, ou seja, o governo, ele não tem capacidade de fazer esse tipo de investimento, né? Então, muitas vezes ele usa o quê? Ele faz um processo de licitação, ou seja, de concessão daquela área. E a empresa vai lá, né, e entra nesse processo licitatório ali para ganhar a concessão por um determinado período, né? Então, muitas vezes a empresa ganha em cima de investimento em economia real mesmo, né? Então, ali tá para ajudar ali no desenvolvimento econômico ali do país, né? Então, por exemplo, essa semana você teve a EGEA, né, ganhando ali um processo licitatório ali de saneamento ali no estado do Espírito Santo, né? Então é interessante notar que que essas concessões elas acabam fomentando, né, o processo de investimento ali do país, né? E como a gente teve recentemente a aprovação, né, de um novo marco de saneamento, né? Então a ideia é que isso venha a se intensificar ali nesse período de tempo, né? Então, muitas vezes também, o que acontece, né? Acontece que o fato de você determinar ali que esses investimentos possuem 25 anos, 30 anos, né? Muitas vezes leva a crer que chegou nos 25 anos, pronto, acabou. Não. Muitas vezes você tem um valor residual desses projetos, eles continuam dando receita, mas o que pode acontecer é que essa receita vem sendo diminuída na medida que os custos vão aumentando, né? Porque você tem muito tempo, então precisa de manutenção, né? Então os custos referentes ali à manutenção, à operação ali de todo o sistema, eles vão ganhando, né? Corpo, né? Então isso vai de alguma maneira ali diminuindo ali todo o processo de lucratividade da empresa e vai até chegar um momento que muda, né? Então aquela determinada receita não vai conseguir fazer mais frente àquele determinado custo. Aí a empresa tem que se antecipar e aí ou fazer a troca daquele determinado projeto ou daquele determinado equipamento ou simplesmente, né, se for um caso de concessão, ela entrega a concessão e depois, né, ver se é interessante ali manter ali essa concessão ali tendo uma ajuda ali do governo também para manter ali todo esse processo. Muitas vezes isso daí se dá através das PPPs, né, que são as parcerias públicas privadas, né? Então as PPPs ajudam nesse sentido. Evidentemente que quando você tem ali, né, esse processo, a primeira coisa que a gente olha, né, é a remuneração, né? Então, essa remuneração, muitas vezes, né, ela está atrelada ao que a gente chama de taxa de juros de longo prazo, né? Então, essa taxa de juros, né, ela é, de alguma maneira, fornecida como balizador ali pelo BNDES, né? Então, ele tem lá um cálculo de TLP, né, já não é mais TJLP, né, já há 2 anos, então hoje o mercado ele utiliza a TLP, né, que se aproxima um pouco mais ali da Selic, né, e aí essa taxa de longo prazo, essa taxa de juros de longo prazo, possui um determinado rendimento e esse rendimento vai ser a base mínima, né, ou o custo mínimo de capital ali para esse processo ali de escolha de investimento, né? Então, muitas vezes, né, o que acontece? O investidor, né, ali por trás ali da empresa, e o que ele faz? Né? Ele fala assim, olha, beleza, eu tenho 6%, mas ele agrega
outros fatores ali para dar o que a gente chama de taxa mínima de atratividade, ou seja, é aquele retorno mínimo que o investidor quer, né, para colocar dinheiro ali naquele determinado projeto. E para isso, né, ele vai trabalhar, então, o risco país, com margem de lucro, né, e mais esse custo mínimo ali necessário para início ali desse projeto. Então, aí a gente vai ter, digamos assim, um spread, né? A gente vai ter ali essa taxa mínima de atratividade ali dos investidores, né? E essa taxa mínima vai ser essencial, né, para a utilização ali dos critérios de decisão, né? Ela vai complementar ali, né? Ela vai ser inserida ali nesses critérios de decisão. E os mais conhecidos, na realidade, são três, que é o valor presente líquido, né? A taxa interna de retorno, né? E, por fim, o payback, né? Mas existem outros tipos, né? Existem o custo anual uniforme, né? Que é você trazer todos aqueles 25 anos. Qual seria o valor ali daqueles 25 anos se a gente... em relação a um ano, né? Então, assim, eu quero saber qual seria o valor equivalente dos 25 anos em um ano, né? Isso pode ser dado tanto pela via de custo quanto pela via de receita, né? E com isso você pode até criar uma relação, né, ali, né, por consequência, criar uma relação de custo-benefício, né, para a empresa. Então você vê ali, né, se é acima de um, né, se a gente está falando de benefício-custo, então se essa relação é acima de um, significa que o benefício é maior do que o custo, então vale a pena, um projeto viável. Ao contrário, né, de forma contrária, vai ser um projeto inviável, né? Então, com isso, você começa a criar, né, indicadores, ou como o pessoal do mercado chama, né, de KPIs, né, para ajudar ali na tomada de decisão, né? E aí, né, a gente recorre de novo, né, à TMA, né, a taxa mínima de atratividade, né, que é ela que vai ser, digamos, a taxa de juros de desconto ali para esses critérios, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, o valor presente, né, o valor presente líquido, o que a gente está falando? Está falando de uma série de pagamentos, né, cujos retornos aqui dado pelo fluxo de caixa, né, em um determinado período N, né, vão ser ali, né, vão ser receitas ali da empresa, né, e ela é claro que no início vai ter que, né, aportar ali um investimento. Então, se a gente fizer o valor presente ali desses fluxos, ou seja, trazer todos esse fluxo ali a data zero e extrair ali o valor de investimento, vai ter o meu valor presente líquido, tá? Então, o VPL ele vai dizer o quê? Bem, de tudo aquilo, daquele momento que eu aportei dinheiro, né, os meus recebimentos futuros vão compensar esse aporte, né? Então, a ideia é que esse valor seja sempre o quê? Maior ou igual a zero, né? Para quê? Para você ter uma ideia de que se seus custos ali estão abaixo ali da sua receita, né? Que você tenha, evidentemente, ali um determinado lucro, né? Então, para isso, a gente tem a formulazinha, né? Que é, resumindo, né? Que seria assim, né? O valor presente ali dos fluxos de caixa futuro, né? Sendo que, né, esse F0 é o equivalente ao quê? Ao equivalente ali, muitas vezes, ao investimento inicial que a pessoa ou que a empresa ali possui, né? Então, assim, se o valor presente líquido for positivo, né, ele é um projeto, aqui faltou só o L, tá? Aqui é um projeto viável, né? Então é interessante. Então, já deixar de lado. Se for o valor presente líquido zero, significa o quê? Significa que há uma compensação, né? Tudo que você aporta, você está recebendo de alguma maneira ali através ali das suas receitas. Então, você fica ali no 0 a 0. Mas se for negativo, esse projeto ali precisa ser, de alguma maneira, ali rejeitado, né? Então, você tem ali essa dicotomia, né? Ou você aprova o projeto, ou você elimina o projeto, né? Mas muitas vezes, em casos ali de, falando assim um pouco de exceção, né? Em casos ali de setores com utilidade pública, né? Então, setores de energia, né, saneamento,
né, água, muitas vezes telecomunicações, né, muitas vezes, né, a própria agência obriga, né, a empresa a investir mesmo com um VPL negativo. Então, ela pode fazer ali uma compensação, né, em áreas que são muito lucrativas, né, então ela compensa essas áreas que são ali deficitárias, né? Então esse processo também acontece muito, mas isso por uma força de Estado, né? Por uma força ali de legislação, né? E aí, quando a gente tem várias alternativas ali no cenário, né, você quer saber o quê? Você quer saber se o VPL de um determinado cenário é maior do que o outro, né? Então, você quer determinar, né, essa dominância, né, se um, né, se sobressai em relação ao outro, né? Então, se o VPL for positivo, né, então ele é economicamente viável. Aí você quer descobrir qual VPL é positivo, né? Se é de A ou se é de B, ou se qual vai ser, digamos, a diferença. Se os dois forem positivos, qual é o maior, né? Se os dois forem iguais, então as alternativas ali são equivalentes, né? E se forem menor, aí evidentemente você vai escolher o VPL maior, né? Mas muitas vezes esses VPLs eles podem ser negativos, aí você descarta ali né, os dois projetos e tenta ver ali um terceiro projeto que possa dar, né, essa viabilidade, né, ou analisar melhor essa viabilidade econômica, tá? Então aqui, só para a gente dar um exemplo, imagina que eu tenho um VPL ali, né, cujo fluxo é dado por esses montantes aqui, a uma taxa, uma TMA, né, uma taxa mínima de atratividade de 5% ao ano. Vamos considerar que esses valores aqui são ao ano. Então, essa empresa, ela investiu, né, inicialmente 500, né, vamos colocar, vai, que está em 1.000, né, vamos colocar aqui 500 mil reais, e aí, para a gente fazer o cálculo, né, no Excel, o que a gente leva em consideração, né? A gente vai utilizar a fórmula VPL, né? Então, a gente vai considerar, a primeira coisa que ele pede é a taxa, né? Então, a gente vai colocar a taxa de 5%, e os valores, só que tem um cuidado, vocês precisam ter um cuidado. Primeiro, que esses valores de VPL dentro do Excel, eles precisam iniciar a partir do primeiro momento de fluxo. Vocês não devem levar em consideração esse menos 500. Por quê? Porque ele considera que esse menos 500 vai ser o primeiro do fluxo, tá? O primeiro no primeiro recebimento do fluxo. Então, é um bug que a fórmula do Excel tem, né? Então, você vai ver VPL, a taxa, e começando a partir do 200. Né? Então, vai 200 até o último, que é 300, aí sim, fecha a fórmula e você soma o aporte que se teve ali nesse projeto. E aí você vai obter ali o valor presente líquido ali desse projeto. Então, ficando atento ali para esse bugzinho que tem ali no Excel, tá bom? Até aqui, tudo bem, gente? Por enquanto, sim, professor. Beleza. Então, olha só. Quando a gente fala, por exemplo, né, em fluxos com receita contínua, né, aí fica mais fácil, né, porque você sabe que tem uma determinada TMA, né, os fluxos são iguais, né, e aí você só soma um investimento inicial ali por fora ali dessa fórmula. E aí você vai ter, né, um valor, de novo, o valor presente de cada um. E isso dá para, assim, quando a gente está falando de 4, 5, 6 anos, até 10 anos dá para fazer manualmente, né? Mas quando os valores ali já são mais elevados, ali a gente precisa realmente do uso do Excel, né? Ou de uma planilha ali ou de um software ali um pouquinho mais robusto, né? Então, pessoal, eu vou querer que vocês façam ali para mim, para a gente só pegar ali o jeitão, né? Esse exercício aqui, ó. Uma empresa está modernizando seu processo de fábrica e possui duas alternativas, né? A primeira consiste em automatização de uma de suas etapas, com investimento inicial de 20 mil reais. E esse investimento gerará uma economia anual de 4.120 em 10 anos, né? A outra alternativa, semi-automatizada, né, ela possui ali um investimento inicial de 10 mil reais, mas gera uma economia menor, de 1.980.
né? Então, olhando o fluxo de caixa dessa empresa, né, com custo-oportunidade, né, que é a taxa mínima de atratividade, né? Ou seja, se eu não estou investindo nesse lugar, estaria investindo, por exemplo, no mercado financeiro, né, em ações ou em títulos do Tesouro, né? Então, isso é o que significa custo-oportunidade, né? E esse valor de custo é 12% ao ano, né? Calcule, né, o valor presente líquido e avalie qual é a melhor alternativa para a empresa. Então, vamos lá, vamos usar ali o Excel e tentar calcular ali esses valores? Beleza? Beleza. E aí? Tá dando? O projeto 2 também são 10 anos? Também são 10 anos. Eu conto que o investimento começa a pagar no ano 1, né? O ano 0 ele sai do caixa e no ano 1 começa a pagar. O investimento é no ano 0 e depois ele começa a ter ali as economias a partir do ano 1. E aí quando você fala que o custo de oportunidade é 12%, é a TMA, é isso? Isso. Ah, certo. Seria o Professor, projeto... Oi. pode falar. Não, eu ia perguntar se era o projeto 1 que vale mais a pena. Isso. Exatamente, é o projeto 1. Então, olha só. Então, no final das contas, né, vou aqui só compartilhar aqui o Excel com vocês para a gente fazer rapidinho juntos. Todo mundo consegue ver aqui meu Excel? Dá para ver sim. Show. Então, vamos colocar aqui, ó, períodos, né? Então, um investimento e aqui as receitas ali desses projetos, né? Então, você tem momento 0, né? E depois a gente tem os momentos seguintes, quando o projeto começa a dar lucratividade ali para aquele, né, para aquele determinado investimento. Então, olha só. Inicialmente, a gente coloca como negativo, né, porque é uma saída de caixa, né? Então, o cara está fazendo um aporte inicial de menos 20. Aí ele espera receber, já no primeiro ano, né, ter uma economia de 4.120, certo? Então aqui é positivo, porque ele está esperando receber aqui, né? Aí a taxa, né, o custo que a gente está denominando de oportunidade é de 12%
ao ano. Então, o que a gente vai fazer aqui para calcular o nosso VPL? Né? Então, a gente vai colocar aqui VPL, tá? Colocar a taxa e aqui colocar os fluxos, tá? Beleza, coloquei. O que eu tenho que fazer, então, por fim? Aí sim somar o meu investimento. Então, isso vai dar aqui um valor de R$ 3.278,92. Isso o projeto A. Quando a gente fala do projeto B, aí a gente já está... Então, ele tem um investimento menor, né? Então, vamos colocar aqui, ó, investimento A e receitas aqui do A. Então, quando a gente chega e fala do B, né? Então, aqui, investimento B, receitas aqui de B. Ele tem uma economia de 1980. Então, aqui, ó, se a gente aplicar de novo essa regrinha, então a gente vê que, né, a economia dele foi de 1.187. Então, o que é mais interessante, a A ou a B? O que acaba sendo mais interessante? O A, né? O A, porque ele teve uma economia ali muito maior, né? Superior ali ao B. Então, como o VPL de A é maior do que B, então a gente considera, então VPL de A é maior do que VPL de B, então a gente considera o A viável. Tá? Professor, tem como você colocar em cima da fórmula de novo? Aqui, ó. Valeu, obrigado. Nada. Então, voltando aqui ao nosso PPT. Então, aqui, ó, todo mundo já vendo o PPT? Sim. Então, aqui, ó, né, aqui a gente tem uma ilustração ali, né? Então, supondo que se invista durante 10 anos em um investimento que rende 10% ao ano, né? Qual o valor presente líquido a uma taxa ali de 10% ao ano? Então, imagina que, né, que fosse aplicado ali R$10.000, né? Então, o valor futuro após 10 anos, né, com uma taxa de juros de 10%, né, com capitalização composta, seria 25.937. O valor presente ali descontado, né, quando a gente olha, a uma taxa de 10%, vai dar zero. Então, significa que o rendimento não rende nada? Não, né? Ele rende exatamente os 10%. Ele só está me dizendo o quê? Que todo o meu aporte está sendo compensado ali pelos meus recebimentos, né? Rendendo ali uma taxa de 10%. Então, isso é uma coisa importante ali para se avaliar, né? Então, o valor presente líquido, ele sempre vai corresponder, né, ao excedente ali de capital, né, ao valor adicional que você recebe se investindo a uma determinada TMA ali por um determinado período, né, um custo-oportunidade, né, da melhor forma ali que a gente defina, né? Então, se é taxa mínima de atratividade, se é custo-oportunidade ou se é custo de capital. As três coisas equivalem e são consideradas ali taxas de desconto ou taxas ali de juros, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho, muitas vezes, que acontece, né, muito comum, eu tenho vidas úteis distintas, né? Então, um projeto dura 3 anos, o outro dura 4 anos, né? Como é que a gente faz para colocar todo mundo na mesma base, né? Aí a gente tem que fazer o famoso, né, MMC, né, entre esses dois projetos, né? Então, o MMC de um projeto de entre 3 e 4 anos, né, seria 3 vezes 4, 12, né?
Então, eu faria um horizonte temporal de 12, sendo que, né, o valor nesses 12 anos seriam equivalentes a 4 projetos de A e nesses 12 anos eles equivalem a 3 projetos de B, né? Então, a gente compara ali os 2 projetos em 12 anos e vendo que um seria o equivalente a 4 anos sucessivos e o outro a 3 anos sucessivos, né? Então, aqui eu tenho aqui em colorido, né, um projeto, né, e o outro ali de forma sucessiva, né? Então, o que está em vermelhinho aqui seria o investimento em B, né, e em amarelinho a receita em B, e o que está em cinza escuro é o investimento em A, e em verde a receita em A. E aqui a gente tem, muitas vezes, o valor residual de um determinado projeto, tá? Que está ali, no caso do B, desculpa, no caso do A, estaria em cinza claro, e no caso do B, ali estaria em um rosa claro. Então, com isso, né, a gente possui ali esses efeitos ali, né, de VPL. Então, aqui, eu quero trazer para vocês um exemplo, né? Então, você imagina que eu tenho que decidir ali, né, por um britador ali, né, semimóvel, ou caminhões ali numa usina de mineração, né? Então, você tem ali predominância de investimentos e custos. Então, eu quero descobrir qual desses transportes, né, de minério me dá um menor custo, né? Então, e quanto eu poderia, né, receber ali de um valor residual ali, né, se vendesse ou se, né, se colocasse no mercado esse determinado transporte, né? Então, nesse caso, né, como a gente está olhando ali sob a ótica do custo, eu quero descobrir o menor VPL, ou seja, um menor custo. Então, aqui eu tenho a situação, né? Então, os dados básicos aqui do problema. Então, o britador, né, ele exige um investimento inicial de 19 mil, tá? Enquanto que o caminhão exige 10. O custo de operação e manutenção anual é de 2 milhões, aqui no caso, e o caminhão 3 milhões. A vida útil de um britador é 14 e do caminhão é 7, né? Então já tem diferenças ali de vida útil. A gente vai ter que, de qualquer forma, fazer o quê? O MMC ali para colocar todo mundo no papel. E o valor residual, né? Aquilo que eu conseguiria ali se eu vendesse ao final ali da vida útil, né, esse determinado equipamento. Um equivale a 25% ali do valor adquirido, então seria 20% dos 19 milhões, e o caminhão seria 10% ali dos 10 milhões. E a taxa de juros? 10% ao ano. Então, eu queria que vocês tentassem calcular o VPL ali dessa situação, considerando o quê? Então, primeira coisa, eu quero fazer o mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho que considerar o quê? O mínimo múltiplo comum entre 14 e 7 é o próprio 14, né? Então, equivaleria assim, um britador equivaleria a 2 caminhões, a contratação de 2 caminhões ali de maneira sucessiva, né? Então, fazendo esse fluxo, eu sei que no ano 0, então eu vou ter 19 milhões ali, né, de investimento, né, contra 10 do caminhão. Aí, do ano 1 ao ano 6, né, que seria até o penúltimo ano, né, eu exigiria ali um custo de 2 para o britador e 3 para o caminhão. E no último ano, aí que vem, a gente tem que tomar cuidado. Para o britador não muda nada, continua sendo 2. Mas para o caminhão, o que acontece? Eu preciso, nesse último ano, vai iniciar o investimento do segundo caminhão, vou descontar aqui o ganho, o valor residual ali desse caminhão, que é 10% de 10, então vai dar 1, né? Então é o quanto eu receberia, entre aspas, né, de receita com a venda do primeiro caminhão, né? E os 3 ali de custos ali operacionais desse último caminhão. Então, o total líquido daria 12. E aí depois, no ano 8 a 13, 2 para o britador e 3 ali para esse segundo caminhão. E no último ano, aí a gente tem que considerar ali o valor residual, tanto do britador quanto do caminhão. Então, 2 aqui no caso do britador, menos o quanto ele receberia
aí de receita pela venda desse britador, então é 20% de 19, que dá 3,8, aí o líquido dá 1,8, e 3 menos 1 ali, que seria no caso do caminhão, que daria 2, tá? Então eu queria que vocês calculassem para mim o VPL, tanto do britador quanto do caminhão. Vamos lá? Professor, uma pergunta rápida. Ali para o caminhão, o custo operacional ali no ano 7 você botou como 3, mas teria esse custo operacional? Porque no ano 0, tanto para o britador quanto para o caminhão, não teve custo operacional. Aí, por que teria no ano 7 para o caminhão, no caso? Não, para o britador vai ter só no ano 14, né? Porque eles têm a vida útil só Não, não. mas do caminhão ele vai ter sim, porque ele vai é o último ano. Imagina que o último ano são meses, né? Vai ser dia 31 de dezembro. Então ele até você vender, vamos considerar, né, que eu estou vendendo no último dia de dezembro, né? Uhum. Então ele vai precisar ali de um custo, Ah, então são 7 anos. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá, vou ver aqui. Não, é né? verdade. Tá ótimo. Show, obrigado, professor. Nada. E aí, já tem um cheiro de quanto deu? Só um minuto, professor. Opa.
E aí? Acho que o britador que vale a pena, né? Certeza? Bom, acho que sim. Cadê o almoço? Cadê o almoço? Tô botando fé que é o britador. Olha só. É quem aí? Era o britador. Ah, o Britador. Acertei. Pô, perdeu o almoço. Por quê? Porque ele possui o menor VPL. Como a gente está olhando ali do ponto de vista, né, de custos, a gente quer sempre o menor custo. Então, nesse caso, o britador é mais interessante para essa taxa de juros de 10%. Porém, se a gente fizer uma simulação com outras taxas de juros, né, principalmente se a gente aumenta a taxa de juros, ou seja, aumenta o desconto, aumenta o custo-oportunidade, vai chegar um momento, né, que o britador já não vai ser mais interessante. Aí já vai ser o quê? O caminhão. É o que a gente olha a partir de 18%, né? Quando o caminhão começa a ser o quê? A ser mais interessante do que o próprio britador. Ou seja, a taxa de juros maiores ali de 18%, o caminhão já é uma escolha mais viável. Enquanto que a taxa de juros abaixo de 18%, né, ou melhor, abaixo, né, de 14%, você já tem ali o britador sendo mais interessante, né, tendo um custo menor. Agora, a 16%, o que isso significa? Que a gente é indiferente se é britador ou se é caminhão, né? Então fica ali equalizado ali os VPLs, né? Então essa é uma forma ali de você olhar também através dessa análise de sensibilidade, né? Ver assim, bem, será o que a empresa quer, né? Se ela exigir muito ali, né, de TMA, né? Então o caminhão vai ser mais interessante. Se ela consegue ali ter um caixa ali mais robusto, né, e dar e achatar um pouquinho menor, por exemplo, a margem de lucro dela, aí né, que os acionistas, né, peçam ali um valor ali menor, aí ela consegue ter um britador ali, ela vai escolher ali o britador no final das contas, né? Então a gente consegue fazer várias simulações ali, né, por conta disso, né, por conta de ter ali esses valores ali muito bem adequados, né? Então isso ajuda muito, né, num processo de viabilidade econômica. E isso de alguma maneira também ajuda no próprio processo ali, por exemplo, de uma empresa comprar outra ou fusionar com a outra, né? Então o processo de valuation também decorre ali desses princípios, né? Você quer avaliar ali, né, no final das contas, né, o VPL ali desse processo ali de fusão e aquisição, né? Uma outra maneira de se olhar, né, é através da TIR, ou seja, a TIR é o seguinte, a definição é que ela é a taxa que zera o VPL, ou seja, no nosso caso anterior, essa taxa seria de 16% ao ano, né? Então, assim, beleza, eu tenho uma taxa que vai zerar o meu VPL, então, ou seja, assim, ele vai, tudo que ele investe, ele está recebendo ali na mesma proporção ali. Então, ele tem uma TMA de 10%. Se a gente olha que a TIR é maior do que a TMA, então, ou seja, se a TMA que ele está exigindo é 10% e a TIR, como nesse caso anterior, é de 16%, então a gente diz também, né, isso corrobora a ideia de que o projeto é viável, né? Então, a TIR, diferente do VPL, ela precisa de um balizador, né? Então, ela precisa de uma taxa de juros praticada no país ou uma taxa mínima de atratividade ali para aquele determinado ali setor econômico, né? Então, ela mede, no final das contas, né, o quanto você vai ter de rendimento comparado ali com outras oportunidades de investimento. Então, se eu não tivesse investido naquele projeto, quanto eu receberia do ponto de vista ali, se eu colocasse o dinheiro ali no mercado financeiro, né? Então, sempre vai ter ali uma comparabilidade entre essas duas taxas, né? Então, se aqui se no nosso problema, né, a taxa de juros exigida
ali pelo investidor é de 10%, e você tem uma TIR aqui que zera o meu VPL, né, de 16%, então os projetos acabam sendo ali bastante interessantes, né? Qual é, então, a função, né, paramétrica ali da TIR, né? É quando todo o fluxo de caixa descontado ali se iguala a zero, tá? Então, a gente tenta, né, ter uma regrinha ali para trabalhar da seguinte maneira, né? Então, você tem ali um determinado VPL, se ele é positivo, e a gente faz, assim, a gente tem fórmulas no Excel que calculam já essa TIR, né? Mas muitas vezes a gente tenta aproximar essa TIR através de uma regra de bolso, né? Então, o que você faz dessa regra de bolso? Você soma, né, os valores, né, até o último fluxo, né? Você soma ali aqueles determinados valores, né, não considerando ali uma taxa, né? Aí a gente divide esses valores ali pelo total de investimento, né? Aí vai dar uma porcentagem. E essa porcentagem, né, a gente vai dividir pelo total de anos, né? E aí vai ser, né, uma determinada taxa de retorno ou condição inicial para se encontrar ali ativo. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho 4 anos, aí eu dei um aporte de 50 milhões, e ele está me retornando ali 30 milhões nos próximos 4 anos. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu vou somar todos esses fluxos. Então, somando menos 50, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, ou seja, 120 menos 50, vai dar 70. Esse 70, eu vou dividir pelo meu investimento inicial. Então, que vai ser 50. Então, vai dar 140. 140 no período, né? Então, se eu dividir ali por 4, eu vou ter aproximadamente ali 35% ao ano. Isso de uma maneira sem levar o dinheiro, sem levar em consideração o dinheiro no tempo, né? Então, seria o equivalente ali de uma regra simples, uma regra de bolso, de 35% ao ano. Então, o que a gente faz? A gente inicia, né, o processo ali de VPL, né, o valor inicial ali, da TIR, com 35% ao ano. Então, quero descobrir, né, a uma taxa de 35, quanto vai dar esse VPL? Pô, vai dar 9,91. Opa, a gente não está tão longe, porque a gente quer que a TIR é quando o VPL zera. Então, eu quero que esse meu VPL zere. Então, se eu tentar aqui em 35, se eu tentar 50, opa, ele não vai zerar. Ele vai dar negativo, né? Então, estou quase lá. Então, o que a gente faz quando você tem valores positivos e valores negativos? Uma interpolação ali para atender ali essa regra. Então, assim, a 50% eu tenho menos 1,85. A 35% eu tenho 9,91. Então, para eu achar um VPL zero, eu vou ter que determinar essa TIR ali através de uma regra de interpolação. Então, o que eu faço? Eu interpolo, por exemplo, 35, né? Eu tento calcular ali 9,91 menos 1,85, né? Tá para 35% menos 50%. E aí, x menos, ou melhor, 35, x menos 35 e 0 menos 9,91, ou ao contrário, né? 50 menos x e menos 1,85 menos 0, né? Eu faço essa regrinha de interpolação, né? Então, e aí eu descubro, né, que esse meu x é 2,36. Então, 50% menos 2,36 vai ser 47,64. Essa vai ser a TIR que vai zerar ali o meu VPL. Tá? Então, essa é uma regra de interpolação. Então, aí a gente consegue criar um gráficozinho onde o eixo Y são os valores do meu VPL e o eixo X são os valores ali da taxa de juros. Então, a TIR vai ser o quê? Vai ser justamente a taxa, né, onde esse gráfico aqui, né, intercepta o meu eixo X, que aqui nesse caso vai ser ali aproximadamente de 47,7. Então, eu quero que vocês façam esse fluxo de caixa, porém, utilizando a fórmula da TIR no Excel. Então, eu tenho esse fluxo de caixa inicial, né? E eu quero que vocês utilizem ali a fórmula da TIR no Excel. E ver quanto vocês encontram ali no Excel. E depois,
façam essa simulaçãozinha aqui para encontrar esse gráfico, né? Depois vocês calculem, né, as diversas taxas de juros ali, né? Calcular ali os VPLs, né, com essas diversas taxas de juros. Beleza? Deu para entender, gente? Mais ou Acho que menos. sim, professor. Então, assim, primeira coisa, vocês vão calcular a TIR desse fluxo. E depois, vocês vão fazer a simulação desse gráfico. Utilizando, né, calculando o VPL para essas diferentes taxas de juros. Tá? Professor, mas para ti, você está no mudo. Mas para ti você precisa de uma taxa mínima de atratividade, né? Para TIR, não. Para TIR, você pode calcular direto. Você pode calcular ali uma condição inicial, né, que muitas vezes o Excel te exige, mas ele não vai fazer. Você pode colocar zero, que ele não vai fazer nenhuma. Ele não vai alterar nenhum cálculo, mas você vai comparar o resultado da sua tira aí sim com uma taxa mínima de atratividade, entendeu? Certinho, beleza. Para o cálculo em si, você não precisa da taxa, mas para comparar se ela é interessante ou não, aí sim. Deu para entender? Deu sim, professor, obrigado. Professor, depois que a gente calcula a tira para fazer o quê? A simulação com essas taxas aqui, ó. Tá vendo aqui esse izinho aqui na parte de cima do gráfico? Sim. Então, aí você vai fazer uma simulação, você vai calcular assim, se a taxa de juros fosse zero, quanto daria o meu VPL? Se fosse 15%, quanto daria esse VPL? Tá. E assim sucessivamente. Beleza. Show? Show.
Foi aí, gente? Acredito que sim, professor. Sim, sim, professor. Conseguiram encontrar ali os valores? Para TIR e montar o gráfico, sim. Então, olha só, show de bola. Alguém não conseguiu? Então, olha só. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o meu Excel, só para a gente fechar aqui, ó. Então, tem esse fluxo aqui, né? Então, meu fluxo, né? Todo mundo está conseguindo ver meu Excel aqui? Dá para ver sim, professor. Show! Sim. Então, aqui eu tenho meu investimento inicial de menos 50 e depois eu recebo, né, os valores de 30 ali no decorrer ali dos 4 anos seguintes, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a TIR aqui desse fluxo. No caso da TIR, da fórmula da TIR, eu não preciso me preocupar ali com aquela questão ali do VPL que eu tenho que colocar um investimento por fora, né? No caso da TIR não precisa. Eu só considero aqui, né, os valores aqui reais aqui do meu fluxo direto. Então, posso considerar ali um menos 50 e depois os outros 30 ali de maneira sucessiva. Aí ele vai encontrar um valor de 47,23%, que é muito próximo daquele que a gente encontrou ali, né, fazendo a nossa interpolaçãozinha. Aí o que eu fiz? Eu vou para cada taxa aqui, né? Então, cada taxa aqui de juros, né? Eu fiz uma simulaçãozinha. Quanto vai dar o respectivo VPL? Então, para 0, andando de 5 e 5, né? E aí, chegando ao 45, aí eu vou colocar aqui a minha TIR, né? E depois 50. Né? Então, aqui ó, eu consigo ter os valores de VPL no momento que eu vou chegando próximo de 47, o meu VPL vai o quê? Ele vai zerando. E depois ele começa a decair. O que isso significa? Né? Significa que eu tenho um gráfico, né, cujo VPL, né, vai ter o rendimento ali, né, quando bate o meu X, né, na axis de X, né, ao valor de 47%, né, ele bate, né, no zero. Então significa assim, significa que todo investimento que eu fiz, né, ele está me retornando, mas ele está me retornando a uma taxa de remuneração de quase 47%. Se a gente considerar, né, por exemplo, uma TMA de 10%, então esse projeto está muito acima, né? Então a TIR dele está muito acima. Então é um projeto o quê? Viável, né? Que é a 10%, né? Então ele o que o investidor está usando, né? Então está requerindo ali, né? Ele requer ali um mínimo de 10% de rendimento. E na pior das hipóteses, ou seja, quando está par e passo, o rendimento dele vai ser de 47%, ou seja, vai ser muito maior. Né? Então, isso, nessa remuneração ali dos investidores ali, vai ser algo muito acima do esperado deles. Então, é um projeto que vale a pena ali ser aplicado. Né? Um projeto ali viável. Tá? A gente pode fazer isso também de uma maneira assim na calculadora, porque são só 4 anos, mas em geral, né, a gente utiliza, né, o Excel porque você tem ali, né, uma estrutura muitas vezes de longuíssimo prazo e não dá para fazer na mão. Né? Então, assim, a gente sempre vai precisar ali de um software um pouco mais robusto ali para ajudar ali nas nossas análises. Né? Então, um ponto importante, né? Se a TIR é maior do que a TMA, o projeto é economicamente viável. Se a TIR é igual a TMA, então ele vai ser indiferente, né? Pode escolher ou não, aí vai vir um julgamento ali da empresa. E se a TIR for menor do que a TMA, então é um projeto que está dando abaixo ali do que os investidores estão pedindo. Então, com isso, a gente pode classificar ali como inviável, né? Muitas vezes, o que acontece, né? Muitas vezes acontece, quando a gente tem
aportes no meio do caminho, né? Ou seja, né, são às vezes projetos que precisam de dinheiro adicional, né, de um valor adicional durante a vida útil deles. Isso pode-se ter múltiplas taxas de retorno, né? Então, como é que a gente faz para resolver esses problemas, né? Quando você tem, como a gente vê aqui no gráfico, né, duas taxas, uma ali de 25% e a outra de 400%, né? É evidentemente que quando o cara olha assim e fala assim, vou pegar os de 400%, né? Porque aí é o projeto, né, pica das galáxias, né? Então, fala assim, mas aí a pessoa olha com mais cuidado e fala assim, opa, tem um erro aqui, né? Então, tem um erro aqui de análise. Como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve através ali de um sistema que a gente chama, né, de você tem o que você aportou, você traz todo mundo a valor presente e os valores ali de receitas ali, você leva a valor futuro. E aí você vai ter um caixa, né? Você vai ter só uma saída de caixa e uma entrada de caixa. E com isso você vai utilizar a taxa de desconto, de remuneração ali exigida para um determinado projeto, por exemplo, né? Pode ser de 10%. Então vou explicar aqui, eu vou dar esse exemplo aqui no nosso Excel. Vamos supor que nesse fluxo aqui, vamos supor, né, que eu tenho aqui, ele dê 50, 30, né, ele tem aqui dois fluxos, vamos supor que o aporte inicial seja de 20, ou melhor, né, vamos ser, seja o dobro, 100. Tá? Então, se ele tem menos 100, então, vamos supor, né, não, vamos colocar assim, menos 130, só para fazer sentido. Menos 130. Vamos supor que ele precise de menos 130 ali de dinheiro inicial. O que aconteceu agora com esse fluxo? Dentro da nossa simulação. O que aconteceu, gente? Ele não se paga, né? Ele não se paga. Então ele vai precisar o quê? Ele vai ter que ter um fluxo positivo, uma taxa de juros negativa para reverter isso. Vai ter que inverter isso, né? Então, em geral, né? Então você tem o quê? Pô, vamos colocar ali mais dinheiro ali nesse projeto e vamos ver se ele retorna ali valores ali mais condizentes. Então vamos supor que, né, no terceiro momento o pessoal resolva investir mais 130 e aí, ao invés de ser 30, né, ele já retorne ali, vamos supor, né, 50 e vamos supor que ele retorne 100 e retorne 100. Opa, nem deu. Vamos supor que retorne 200 e 200. Vai, a gente está fazendo aqui uma simulaçãozinha. Opa! Bem, a gente fez aqui uma simulaçãozinha, certo? Esse valor aqui, o fluxo passou a se pagar? Para algumas taxas, sim. Sim, né? Então, o que eu consegui verificar aqui, ó? A gente está tendo um problema ali de VPL. Então, você tem uma tira aqui, né? Você concorda? De 23,79, que passou a ser um pouquinho mais baixa, né? E depois a gente pode ocorrer de se ter mais tiers ali no meio do caminho, né? Então, esses valores aqui, muitas vezes, né, que o fluxo calcula, né, ele pode gerar ali vários, na realidade, um gráfico ali diferente, né? Vamos lá. Então, uma vez que eu tenha dois investimentos aqui, o que a gente faz? Tá vendo esse menos 30 e esse menos 30?
que a gente vai fazer em geral? A gente calcula da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho uma TMA de 10%, tá? Então, a priori, se a gente olha o fluxo nu e cru, né, a gente fala assim, pô, ele está me dando uma TIR, né, então vamos colocar aqui, uma TIR de 23, quase 24%, e eu estou exigindo 10%. Então, a priori, esse projeto seria o quê? Se a gente olhasse ele só de relance. Bom. É viável. Viável, seria bom, né? Então, opa, vamos investir. Mas o que acontece? Né? Então, o que vai acontecer com esse fluxo? Né? Então, como ele tem duas inversões, ele pode ter duas TIRs. Então, lembra que que o VPL ele é um polinômio, né? Então, o grau do polinômio, né, vai ser igual, a raiz do polinômio vai ser pelo menos igual ao número de inversões ali que ele tiver, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui 130, eu vou começar a descontar esses valores, né? Então, vamos supor aqui momento 0, momento 1, 2, 3, 4, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor e descontar, né, a minha TMA. Só que eu vou descontar, né, essas inversões, aqui, vou colocar aqui, né, vou trazer todas essas inversões a valor presente. Então, no primeiro caso, não vai ter nenhum efeito. No segundo, aí sim, né? Porque eu estou colocando dinheiro no momento 2. Então, vou ter ali um total, um novo fluxo de caixa ali, né? Então, só fazer aqui Então, vou ter aqui no momento 0, eu posso somar, eu estou trazendo todo mundo para o momento 0, as minhas inversões. Então, vou ter esse valor ali do fluxo de caixa. E aqui, no momento 4, eu vou trazer todo mundo, né, os fluxos positivos, a valor futuro. Mas em cima do quê? Em cima dessa taxa de TMA. Né? Então, o que eu faço? Eu pego, calculo aqui o valor futuro, né? Então, o valor futuro desse meu fluxo. Então, eu estou no momento 1. Então, eu vou ter que descontar. Vai ser 4. Então, peraí. Vai ser 4 menos 1. Então, esse daqui vai ser o primeiro valor futuro. Depois vai ser no momento 3 e depois vai ser no momento 4, que aí não vai fazer diferença nenhuma. Então, meu último fluxo vai ser composto o quê? Pelo valor de 200, pelo valor de 220 e mais pelo valor de 39. Então, eu vou ter uma saída de caixa, né? Esse novo fluxo aqui, eu vou ter uma saída de caixa de 237 e uma entrada de caixa lá no último período de 459. Aí eu posso calcular, né, o meu valor, né, se vai ser ali interessante ou não. Então, como é que eu calculo isso? Se lembra da fórmula? Né? Então, valor futuro, só colocando aqui, né? Então, valor futuro. Então, vai ser assim, né? Meu valor futuro vai ser igual ao meu valor presente vezes 1 mais I, né? Elevado a N. Tá aqui tudo bem? Sim, professor. Sim. Então, para descobrir o I, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter, né, esses valores. Então, vai ser valor futuro sobre valor presente, né? Elevado a 1 sobre N. Menos 1. Certo? Tá assistindo. Tá aqui tudo bem? Por enquanto, sim. Estou acompanhando. Tá. Então, olha só. Eu vou fazer, então, esse mesmo cálculo aqui no Excel. Então, eu vou
vou usar aqui a taxa. Então, número de períodos, 4. Aqui, tem um pagamento? Não, não tem. Tem o valor presente? Tenho. Então, meu valor presente vai ser 237. Valor futuro eu tenho? Tenho. 459. Então, aqui, o tipo eu não preciso, nem estimativa. Opa. Então, aqui vai ser a minha TIR ali desse projeto. 17,97. Então, essa vai ser a TIR que eu vou estar avaliando o meu projeto. Isso é o que a gente chama de TIR múltiplas, né? Então, você tenta, ao invés de você utilizar essas inversões de investimento, esses aportes no meio do caminho, você traz todo mundo para valor presente, depois o recebimento você leva para valor futuro e aí você tem um fluxo mais simples. E esse fluxo mais simples aí você consegue ver o quanto ele vai te dar realmente ali de valor, tá? Deu para entender? Uhum. Professor, o objetivo de fazer isso é só realmente para facilitar o cálculo ou tem algum outro? Não, Porque realmente tem um... É para você não ter essa dicotomia, né? Porque quando você tem, por exemplo, pegar aqui no fluxo novo, né? Sim, quando você botou um fluxo negativo ali no meio. Isso. Então, quando você tem aqui, vamos pegar esse fluxo aqui do PPT, tá? Então, esse fluxo aqui, ele vai te dar, na realidade, duas raízes desse polinômio, porque é como se fosse um polinômio quadrado, né? Sim, sim. Né? Então, quando eu tenho esse polinômio quadrado, vou ter pelo menos o quê? Duas raízes, não tenho? E essas duas raízes podem ser viáveis, podem ser positivas. Aí eu vou ter casos assim de 25% e 400%, não vou? Não, entendi. Então, nesse caso, o cara que está querendo aprovar o projeto, ele vai usar o qual TIR? Não, já que é favorecer, sem dúvida. Sem dúvida, 400. E o cara que na realidade não quer ter tanta despesa, vai usar a TIR menor. Então vai ter uma dicotomia aqui, né? Então, para quebrar essa dicotomia, o que a gente faz? A gente analisa a TMA, traz todo mundo a valor presente, o que for de desembolso de caixa, então os 1.600 e o 10.000 a gente traz a valor presente, e esses 10.000 a gente leva a valor futuro. Aí a gente já não tem mais uma relação quadrática aqui, né? Não tem um polinômio quadrático, a gente vai ter um fluxo ali com um valor ali já sem nenhum aporte no meio do caminho, né? Então a gente calcula... Sim. Aí vai ter um fluxo tradicional. Com isso a gente consegue resolver essa dicotomia. Não, show, perfeito. Não fez sentido agora. Né? Porque senão, por exemplo, imagina um fluxo de 25 anos, né? Muitas vezes ele requer vários investimentos ao longo do tempo. Então você pode ter, né, quase que uma senoide ali, né? Se a gente pensar bem, né? Então pode ter várias raízes, inclusive raízes negativas, né? Então, para tentar resolver essa questão, você acaba trazendo todo mundo ali a valor presente em cima ali de um custo oportunidade. Entendi. Tá? Aí vem uma terceira, a gente vai ter aí um terceiro, digamos assim, um terceiro critério, que é o mais facinho, né? Que é o payback. O payback, ele está trabalhando o quê? Ele está trabalhando com tempo. Então, ele quer ver em quanto tempo, né, os fluxos se pagam, né? Então, para justamente ver, às vezes uma empresa ela não tem um caixa tão robusto. Então, ela quer ter esse payback muito mais rápido. Ao contrário de outras empresas, por exemplo, como no setor petrolífero, de siderurgia, que requer ali, né, que esse payback é mais longo, né? Por quê? Porque os investimentos ali são muito mais pesados, né? Então, até para dar tempo desse investimento se pagar, ele requer pelo menos 10, 15, 20 anos ali, né? Então, também um critério que é utilizado muito ali pelas empresas. Então, se a gente analisa aqui esse fluxo de caixa, né?
irregular, então imagina que assim, nesse fluxo ele exigiu ali um aporte de 20, vamos supor, 20 milhões de reais, e aí ao longo dos anos, né, ao longo dos 7 anos, ele teve ali esses retornos, né, essas remunerações ali de 5, 4, 8, 5, 5, 5, tá? Então, como é que eu vou avaliar esse payback? Eu vou somar aqui esses valores, né, até o momento que se tem o quê? A inversão ali de resultado. Então, por exemplo, no momento 0, eu tive desembolso. No período 1, eu já tive um ganho de 5. Então, o resultado foi o quê? Menos 15, ou seja, menos 20 mais 5, menos 15. E depois, eu recebi 4. Então, já caiu, digamos assim, esse déficit já caiu para menos 11. Depois 8, caiu para menos 3. Depois, no quarto período, eu tive mais 8, aí já inverteu, 5. Então, eu sei que esse projeto ele vai se pagar entre 3 e 4 anos, né? Porque onde eu obtive ali essa inversão ali de resultado, já passou a ser um resultado superavitário. O valor de payback vai ser de tal maneira que essa inversão aqui, né, que esse fluxo de caixa acumulado seja igual a quanto, gente? Tem que passar de 0, né, no caso. Isso, tem que ser exatamente ali no Sim. 0. Né? E se passar, vai ser positivo. Sim. Não deveria se usar os fluxos de caixa corrigidos para cada ano? Sim, aí a gente vem com... Esse daí é o que a gente chama de payback simples. Ah, sim, sim. Mas depois, quando a gente corrige, ou seja, quando a gente desconta esses valores no tempo, aí a gente chama de payback descontado, né? Então, só para você ter uma ideia, aí a gente utiliza o quê? Aí o descontado, aí sim eu tenho que, né, ver o quanto eu tô, né, tenho investimento inicial, o quanto eu estou recebendo, né, menos esse valor, e aí eu desconto esse valor no decorrer do tempo, né? Aí sim eu uso ali o payback descontado. Então vamos só pegar esse exemplo, né, e fazer aqui no nosso Excel. Então, todo mundo vendo Excel aqui? Uhum. Então vamos supor que eu tenho, então vamos só replicar ali esses valores. Então eu tenho 5, depois do 5 eu tenho o quê? Vocês podem me ditar? Ih, bicho, eu esqueci já. Também. Peraí, deixa eu pegar minha cola. Então 5, 4, 8, 8 e o restante 5, 5, 5. Vou tirar um print aqui. Então tenho 5, 5, 4, 8, 4, 8, 8, 5, 5, 5. Então aqui eu vou ter todo o meu fluxo. Tá. Então só vou ajustar aqui. Então aqui. E aqui o VPL. Eu vou ajustar aqui esses valores. O período está tudo 4, né? Opa! Aí, agora sim, né? Agora sim, maravilha. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Se a gente quisesse, por exemplo, né, o payback simples, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, payback simples. Né? Bastaria a gente acumular os valores desse fluxo, né? Então, vai ser aqui, né? Esses valores, então, entre 3 e 4, seria, né, esses dados. Só que aí a gente teria que fazer ali uma interpolação para encontrar o valor exato. Se todavia eu quero, né, esses fluxos ali descontados, né, então PB descontado, então vamos supor, mantendo ali a minha TMA de 10%, tá bom? Então o que eu teria que fazer? Então eu teria que descontar todo mundo a esses valores. Então, 1 mais, vamos supor aqui, né, minha TMA aqui de 10%, né, e considerar aqui o meu período. Então, fazendo isso para todo o fluxo, eu teria esses valores aqui descontados. Aí sim eu poderia o quê?
acumulados, né? Então, aí a gente tem um processo de acumulação. O que aconteceu aqui quando a gente faz o payback descontado? Demora mais para se pagar o projeto. Exatamente. Aí a gente já vai ter aqui, ó, entre 4 e 5. Se a gente faz o simples, é entre 3 e 4. Né? Então aí já fica ali, né, mais complicadinho, digamos assim, né? Então é importante levar o dinheiro, é importante considerar o dinheiro no tempo, né? Porque aí você tem um payback melhor, né, mais assertivo, né? Por isso que muitas vezes a gente utiliza, na maioria das vezes a gente acaba utilizando o payback descontado, né? Agora, se eu quiser achar o valor do payback correto, né, então eu vou ter que fazer assim, ó, menos 3 equivale a 6,01, né? O payback ali, né? Então, desculpa, menos 3 aqui equivale aqui ao meu período 3. E o 5 equivale ali ao meu período quê? A quanto? A 5 Não, 3. Opa, 4, perdão. É 4, isso. Né? Então, eu quero encontrar um valor de X que zere, né, o resultado, né? Que o fluxo de caixa acumulado seja zero, ou seja, que eles se paguem ali em algum momento. Aí eu vou ter que fazer de novo, né? Eu vou ter que fazer uma interpolação. Então, o que eu faço? Né? Eu pego ali 5 menos 3, certo? Tá para 4 menos 3. Opa. Tá para 4 menos 3. E aqui eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa. 5 tá menos 0. Vai estar para 4 menos x. E aí, quanto vai dar esse resultado? Então, eu vou ter 5, né, mais 3. 4 menos 3, que vai dar 1. 5. E 4 menos x. Quanto vai dar esse valor aí? Então, vai ser 4 menos x, né? 5 sobre 8. Então, eu vou ter aqui menos x. Opa, ele já chiou aqui. Menos x. Vai ser esse 0 menos 4. Então, x vai ser 3,375. Agora, muitas vezes, né? Então, vamos supor 3,4. Eu tenho 3,4 anos, né? Então, o que a gente faz, né? A gente tem 3 anos, com certeza. Então, o que a gente ainda... Se a gente quiser ser ainda um pouco mais assertivo, eu vou pegar esse 0,375, né, e vou querer achar o equivalente a mês. Então, eu sei que um ano tem quanto? 12 meses. Então, 3,75 vão ter 4,5 meses. Aí, se eu quiser ainda ser mais exato, então um mês tem 30 dias. Então, um meio aqui vão ser o quê? 15 dias. Certo? Então, esse projeto ele vai se pagar em 3 anos, 4 meses e 15 dias. Deu para entender? Sim, deu 100%. Show. Então, se a gente quiser ter ali um payback, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Payback simples. Ali seriam esses valores. Tá? Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, só que com payback descontado. Tenta encontrar o valor exato ali com payback descontado. Então, aqui. Vamos lá.
E aí, quanto deu? Eu achei 4 anos, 2 meses e 19 dias. Opa, vamos testar agora. Então vai ser, ó, 2,43 está para 5, né? Menos 0,67 está para 4 e o zero vai estar para x. Então não muda, né, o nosso racional aqui. Então se eu considerar ali esses valores, então vai estar ali 2,4 menos 0, aqui vai estar 5 menos x e continua 1. Opa, 5 menos x e continua 1. Então 5 menos x vem para cá. E aí eu vou pegar 2,43 dividido por 3,10. Aí o meu x aqui vai ser menos esse valor aqui. Aqui por 5, 4,21. Né? Só que a gente tem o 21 aqui, né? Então, falta considerar aqui o 21,714. Então, 2,60. E aqui o 0,60. 568. Então, a gente pode dizer que o nosso projeto de payback de descontado vai durar 4 anos, 2 meses e 18 dias. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha, show de bola. Então, só voltando aqui para o nosso PPTzinho aqui. Então, com isso, né, a gente termina os 3 principais ali critérios ali de decisão, né? Então, após esses, né, aí na próxima aula, a gente vai ver esses valores, outros tipos de critérios de decisão ali que também ali ajudam na definição ali de um determinado projeto de investimento. Beleza, galera? Beleza, professor. Então, então a gente vai se encontrar a semana que vem, né? Então vai ter a semana que vem, dia 26. É isso? 26 e 28. 26 e 28. Então, só aqui recapitulando, né? Então, 26, aula normal, né? Dia 28, então, a gente combinou também de uma aulinha normal, né? E aí, dia 2 não tem aula, que seria o feriado de finados. Correto? Correto, professor. Beleza, então. Professor, Oi. as apresentações seguem normal para quarta-feira da semana que vem, certo? Segue normal, isso aí. Beleza, obrigado. Tá bom? Show. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tchau, professor. Valeu. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.